Ele tinha uma dedicação fora do normal e tinha um talento fora do normal também, entendeu? Um pouco acima da média para o que ele já fazia na época. Então, desde pequeno ele andava de kart, ele andou até os anos 80, praticamente, entendeu? Não. Em 78, nós participamos do Campeonato Mundial juntos, pela equipe brasileira, em 78, e daí ele já ficou na Europa, porque ele já em 79 ele ficou, 80 ele ficou, e daí ele passou para as categorias de carro na Europa sempre. No Sul, o título pan-americano de kart para um brasileiro. O paulista Ayrton Senna confirma o favoritismo e vence as 3 baterias do campeonato no perigoso circuito de Tarumã, onde alguns pilotos são obrigados a se virar para continuar na pista. Ayrton Senna absoluto dá um show no kart número 6, mostrando por que é 2 vezes vice-campeão mundial. O fiscal de pista reconhece no gesto que Senna está correndo com inteligência. E enquanto muita gente vai ficando pelo meio do caminho, Ayrton Senna garante a ponta até o fim e fatura o título pan-americano de kart com 0 ponto perdido. A gente começou nesse negócio, né? Eu era funcionário do meu pai na década de 70. O meu pai correu um tempo, né? Ele era profissional, tinha oficina, funilaria e pintura. Mas era muito difícil. O automobilismo é um esporte caro e ele acabou parando de correr. E de repente o automobilismo deu uma crescida, porque o Emerson estava correndo na Fórmula 1, já era bicampeão mundial, então o Brasil estava tendo um progresso muito grande no esporte a motor. Que ele tinha e começou a pintar os carros primeiro, até que um dia apareceu um cara lá e falou: ó, pinta meu capacete. Variante, vai esperar a bandeirada, aí vem Senna, aí vem Senna, aí vem Senna para receber a bandeirada, Ayrton! Brasil! Ayrton! Senna do Brasil! Vence o Grande Prêmio de Mônaco! A 6ª vitória de Senna em Mônaco! Para mim, a primeira vitória do Senna em Mônaco é em 84, pela Toleman, sabe? Se você me perguntar, conte uma corrida do Senna em Mônaco, já pode contar praticamente todas, né? Mas eu prefiro a 84. Eu prefiro a da Toleman, porque a gente já sabia do potencial dele, o mundo já sabia do potencial dele, e parece que o Balestre e o Jacques Ickx, que era um ex-corredor, né, que eu acompanhava muito Fórmula 1 de moleque. Eu gostava tanto de futebol quanto de Fórmula 1, por causa do Emerson Fittipaldi e tal, era mais fácil. Eu tenho lembrança já do título de 72, sobretudo do BID de 74 pela McLaren. Eu amava a Lotus, a gente tinha o Autorama Fittipaldi, que era ele e o irmão, o Wilson, recentemente falecido, na Brabham e tal. Então eu acompanhava muito, e acompanhava o Jacques Ickx, era um bom piloto e tal. E aí, como diretor de prova em Mônaco, por ele, muito pelo Jean-Marie Balestre, quando o Senna ia passar, ia ganhar a prova que ele merecia ganhar, a corrida foi interrompida, aquela história que todo mundo sabe. Então, para mim, a primeira vitória do Senna em 84. Eu não gosto de falar que as coisas são roubadas, mas ali, se não for roubada, ele foi tirado. A primeira vitória seria pela Toleman, né? Praticamente um ano antes de ganhar, em 21 de abril de 85, no Estoril. Acaba de anunciar a contratação do piloto Ayrton Senna para a temporada do ano que vem da Fórmula 1. O repórter Roberto Cabrini tem os detalhes direto de Didcot, na Inglaterra. Agora é oficial. Ayrton Senna vai pilotar um dos carros da Williams em 94. O anúncio está sendo feito nesse momento
pelo próprio Front Williams, aqui na sede da equipe em Didcot, na Inglaterra. Senna e Damon Hill serão os pilotos da Williams no próximo ano. Senna assinou o contrato por 2 anos. Da sede da Williams, em Didcot, na Inglaterra, Eu não me lembro exatamente, não, assim, de alguma coisa muito específica da ida para Williams, a não ser essa ideia de que havia, sim, uma avaliação de que era uma equipe com potencial, quer dizer, que era uma equipe que teria condições de oferecer um carro bom e condições técnicas boas e equipe boa, né? E era talvez uma oportunidade. Eu acho que isso também é muito analisado, muitos comentaristas na época, né, dizendo que ele estava num ambiente onde ele tivesse mais protagonismo. Então acho que isso tudo contribuiu para a análise desse movimento, né, que foi um movimento da carreira dele que acabou tendo também um efeito, né, como tudo que ele fez, que foi com muito impacto, com muitos resultados. Para Ayrton Senna, tudo é novo. As cores, os patrocinadores, a equipe, o carro, o motor e até a pintura. A única coisa que continua a mesma, além do boné azul e do capacete amarelo, é a vontade de crescer e vencer do piloto brasileiro. O que eu tenho é muito trabalho pela frente e é uma mudança radical na minha carreira, necessária para renovar a motivação, que é fundamental na carreira de um piloto de Fórmula 1, sobretudo depois de vários anos de competição. É o que eu procurei, finalmente eu consegui, e agora começa o trabalho propriamente dito, nas pistas. Então, eu assisti o acidente na hora que ele aconteceu, ao vivo, e na minha casa, no domingo de manhã. Nós tínhamos até, eu lembro direitinho disso, uma atividade da prefeitura no Parque Alfred, um evento, e aí relacionado à questão do Dia do Trabalhador, né, e tal. Aí nós fomos para lá ainda sem saber da notícia de que tinha acontecido, mas eu estava o estado de saúde dele e tudo. E foi lá que a gente soube da notícia. Naquela manhã, quando ele acordou, pediu para Deus falar com ele. E abriu a Bíblia e leu um texto que falava assim, que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo. E quando ele estava naquele carro, ele se tornar o carro, né? Ele se tornar aquela força da natureza que fazia o Brasil todo esquecer qualquer adversidade e comemorar junto com ele. Eu me emociono muito falando do Senna, porque assistindo aos vídeos, sabe, toda aquela corrida no Brasil, um GP que ele ganhou, que ele foi, a marcha dele travou na sexta e ele foi carregando no braço o carro por diversas voltas até ele conseguir chegar. Ele não conseguia pegar o troféu nas mãos, ele estava extremamente cansado, mas ele deu o melhor dele, não só para ele ganhar, mas porque ele estava na casa dele, ele queria ver o povo brasileiro feliz, e eu acho que é isso que o Senna deixa pra gente, que é, muitas vezes, se deixar de lado para poder fazer o melhor que a gente pode para quem a gente ama, para quem acompanha a gente. Que tudo que for necessário ser feito em termos de dedicação e trabalho para atingir o objetivo, eu coloco. Lembrar do Senna não é só lembrar de um piloto, né? Lembrar de um símbolo. Ele não era só rápido, ele era a alma. Eu lembro que eu cresci com pessoas ao meu redor falando do Senna. Senna isso, Senna aquilo, mesmo sem ter visto Ayrton Senna correr. A gente sempre escuta, né? Pais, familiares, amigos, pessoas mais velhas, jornalistas. Muitas pessoas sempre falam do Senna. E o Senna, ele não é alguém apenas para ser lembrado. Ayrton Senna é alguém para ser sentido.
ele sempre teve o Senna como ídolo, vamos falar assim, como inspiração. E de certa forma eu sei que ele buscou se inspirar em diversas coisas relacionadas ao Ayrton. Acho que assim, eu não fico em lugar para falar do que o Gabriel sente sobre o Senna, porque eu acho que isso quem saberia falar mesmo é ele, né? Que vai ficar certamente registrada por muitos anos na história da Fórmula 2 e na história do automobilismo, porque não é sempre que a gente vê do último ao primeiro. A prova de que é possível acreditar, sonhar, se você lutar, buscar. Aquela bênção do Senna, assim, em cima dele, tipo, cara, vamos lá. Bora lá, deixa comigo aqui que essa daqui é sua, sabe? É aquele momento que parece que é pra ser. É um final de semana que ele é desenhado naquela história do... from zero to hero, né? Do zero ao herói. E, cara, enfim, eu acho que até hoje minha cabeça não processou tudo que aconteceu naquele final de semana, sabe? Uma grande vitória do Senna! De ponta a ponta! Ele vibra muito! Você Senna dentro do seu tapete! Ayrton Senna de ponta a ponta! Brasil! Brasil! Uma coisa que o Galvão falou é que dá pra ver muito do Senna no Hamilton. E eu concordo com isso, e eu não digo só pelo jeito de pilotar, o jeito de agir, o jeito de pensar, mas o jeito que o Lewis ele deixa o legado do Senna vivo a cada dia que passa. E Interlagos 2021 foi um exemplo disso. Eu tava aqui em casa assistindo com todo mundo aqui, e todo mundo tava desacreditado, né? Como é que o cara de uma posição lá embaixo ia conseguir pegar a pole position, pelo menos um pódio? E aconteceu literalmente o milagre de Interlagos, ele ganhou a corrida, só que quando a gente viu ele finalizando toda a volta, parando para pegar a bandeira, a gente entrou em choque. Você entra, assim, em outra dimensão, porque você não consegue discernir o que é aquele momento, você não consegue acreditar o que é aquilo. Tá pedindo a bandeira brasileira! Tá pedindo a bandeira brasileira! Repetindo o gesto de Ayrton Senna! Lewis Hamilton, repete o gesto de Ayrton Senna! Carrega a bandeira brasileira! Uma palavra para escrever o Senna. Acredito que seja coragem e resiliência. Força. Determinação. Corajoso. Inspirador. Que se criou uma verdadeira comoção entre os apaixonados pela Fórmula 1, entre os aficionados do esporte em geral, porque eram dois pilotos extra-classe, né, acima de qualquer piloto do seu tempo, e talvez até da história mesmo da Fórmula 1, dividindo, né, o mesmo carro e a mesma equipe. Então eu me lembro sim que foi um momento de muita apreensão e tal. Já havia, eu acho interessante, eu me lembro disso agora voltando no meu tempo, né? Já havia uma certa admiração como esportista, mas uma certa rivalidade do brasileiro em geral com o Alain Prost. Não existe mais protecionismo, né? Só o Prost que continua tendo protecionismo. Que a Renault foi influenciada de uma forma errada pelo Prost, eu sinto muito, mas não dá para dialogar ou discutir assunto com o Prost. A gente não quer competir, o negócio dele é sentar num carro enquanto os outros sentam numa Romizeta. E aí não existe competição. My dear, our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Yeah. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là, on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que
Comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. O pessoal chamava o Prost de Rei do Rio, porque ele chegava aqui e papava os brasileiros. Então, quando o Senna... E aí, mas ao mesmo tempo, foi nesse período que o Senna foi, né, ascendendo na carreira. Quando chega o momento em que eles se encontram de uma maneira tão competitiva, isso eu acho que acentuou muito mais ainda a visão do que seria fantástica aquela competição, aquele momento de disputa entre os dois, e valorizaria ainda mais a carreira tão brilhante do Ayrton Senna. Esse Week de Imola do ano passado, eu acho que começou de uma forma um tanto quanto pensativa. E isso acontece pra mim em algumas vezes durante o ano, por exemplo, no GP de Suzuka também. O público de Fórmula 1 é um consenso meio geral. Toda vez que um piloto se acidenta, que uma bandeira vermelha é levantada, a gente prende a respiração e espera por 5 segundos até que o rádio seja acionado e a gente saiba que o piloto tá bem. Mas durante esses fins de semana específicos, é um momento que o público do automobilismo tem para pensar no que tem mudado de uns anos para cá na Fórmula 1 e no esporte em geral, mas principalmente no que a gente teve que abrir mão e no que a gente perdeu para que essas coisas pudessem de fato mudar. O Vettel é um piloto e uma pessoa, porque eu acho que aí vai muito mais do que a profissão dele, que sabe usar a voz e o espaço que ele tem para se fazer ser ouvido. E eu digo isso pensando em protestos, em homenagens e em diversos momentos que ele se faz presente no esporte e no mundo. Quando foi anunciado que ele prestaria algumas homenagens ao Senna e o Huckenberg durante o fim de semana, foi uma comoção na internet. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa porque a gente sabia que ia acontecer, mas a gente não sabia se ia ser transmitido, onde ia passar, que horas ia passar e coisas do tipo. Foi um fim de semana que eu fiquei emocionada diversas vezes, começando pela reunião que fizeram em volta da estátua do Senna, onde o Vettel fez um discurso lindo, falando do legado e da importância que eles deixaram para todos que correm hoje e dos ensinamentos de sempre lutar pela educação e coisas do tipo. Thanks for coming. So, 30 years ago, the 1st of May, Ayrton Senna, which I'm very sure all of you have heard of, lost his life crashing in Tamburello. There was no chicane in this place, it was just a left-hander that was taken flat out. After the safety car, he lost control, or his car broke, still not 100% sure to this day. Anyways, he hit the wall and lost his life. I think he's an incredible driver, he stands for so much with the results and achievements that he had, but on top of that, apart from the incredible level of skill and the races he pulled off, he stands for so much more. He had compassion, he stood up in his country, was a leading figure, a voice trying to fight the lack of education, trying to fight poverty, a guy that basically, like all of us, has the gift, skill, determination, will to win, but realized that there's more to life than just sitting in the car and driving faster than everybody else. The idea with the run, and thanks for joining, is really to remember his legacy, but also Roland Ratzenberger, who died the day before on Saturday, making the Imola Grand Prix in '94 a very dark moment in time. 2 drivers losing their lives. We would stop a little bit further on. He crashed in turn 6, losing the front wing. But thanks for coming, and his and their death, an accident, paved the way to make cars safer for us, the still benefits that we have today, for them risking their lives and losing their lives. So just to take a moment, I have brought these locks that are in the same colors. They are in the bags. So I want us to hang them up on the fence. Take a moment. I know a lot of you weren't born when the accident happened, but what is it that you connect with the name Ayrton Senna, with that weekend in '94, when you think about guys racing their hearts out, risking their lives and actually losing their lives? Hang up the thoughts, lock the thoughts. You can take the key with you, you can throw it away, up to you, but the idea is to lock your thoughts, hang them on the fence and pay tribute. Thank you.
Visão de que, para um piloto, o carro, o capacete, o uniforme é uma ferramenta de trabalho que faz parte dele. Eles passam mais tempo dentro dessas coisas do que de fato assim vivendo a vida normal. Então, por mais que a gente não tenha algo tangível do Senna, que a gente não tem ele fisicamente aqui, isso foi o que ficou dele. Ver o Vettel e tantos outros pilotos tratando esses objetos com tanto respeito a ponto de reverenciar é uma memória que eu sou muito grata por ter. As homenagens a Ayrton Senna são sempre especiais e no GP São Paulo de Fórmula 1 ainda mais importantes, né? No último ano, em 30 anos de legado, acho que foi muito bacana a gente ver aquela volta do Lewis Hamilton com a McLaren icônica, né? Porque, por exemplo, para mim foi o carro que eu vi pela primeira vez na história, porque foi quando a Fórmula 1 voltou para São Paulo e aquela McLaren de 1990 era realmente uma combinação perfeita, né? Ayrton Senna e aquele carro, né, branco e vermelho, com aquele motor, né, roncando super alto, e a gente pôde ouvir isso de novo, né, agora no ano passado, e eu lembro do momento, né, parecia que todo mundo ficava em silêncio para querer ouvir o motor do carro. Realmente a gente teve a sensação de que o Ayrton Senna estava lá de novo. Quando eu vi o carro dele sendo pilotado em Interlagos, não só foi a oportunidade de eu conseguir ver algo que, por ter nascido um pouquinho depois, eu acabei não conseguindo ver, mas também porque não era só um carro sendo pilotado ali, sabe? Não era só um carro retrô de Fórmula 1. Era como se ele estivesse ali com a gente por um segundo, sabe? E eu acho que é por isso que todo mundo se emocionou muito. Eu nunca vou esquecer uma série de coisas que me marcaram naquele momento. Acho que a primeira coisa foi um pouco da tensão por a gente ter perdido essa oportunidade no sábado, né? Acabou, choveu bastante, teve que mudar pro domingo. Todo mundo tava vestido de coisa de Ayrton Senna, boné azul da Nacional, roupas de Ayrton Senna, e acabou que não aconteceu, então acho que ficou um pouco daquela tensão, né? Será que vai conseguir ser feito no domingo? Quando o momento realmente estava acontecendo, outras coisas me marcaram, como, por exemplo, a chuva, né? Eu acho que ter chovido naquele momento foi, assim, uma obra do destino, porque foi realmente, tornou mais especial, né? E tem até uma frase que viralizou na internet que diz que a chuva ouviu o ronco do motor de Senna e voltou para desafiá-lo novamente. Era mais do que o meu ídolo ali dentro, representando outro ídolo. Eu tava realizando o sonho do meu pai. Mas a gente nunca entende a dimensão até que a gente veja ela na nossa frente, escancarada, eu acho. E eu sinto que o momento que eu entrei no autódromo do domingo, que foi o dia que a gente teria a homenagem do Ayrton Senna, a atmosfera toda era diferente. Tudo mudou, tudo era diferente, porque todo mundo sabia o que estava para acontecer. Vou esquecer o jeito com que o autódromo de milhares e milhares de pessoas ficou em completo silêncio para ouvir o ronco do motor de Senna. Parecia que era um silêncio quase respeitoso, sabe? Todo mundo queria ouvir aquele ronco, todo mundo queria sentir, quase como se ninguém conseguisse falar de tão emocionado que tava. E eu vi tanta gente chorando, desde de crianças, assim, as pessoas mais jovens, até os mais velhos, homem, mulher, todo mundo tava chorando naquele momento, porque foi realmente algo muito, 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 muito emocionante mesmo. Passou por nós, era um silêncio sepulcral, ninguém ouvia nada, tipo assim, o autódromo em silêncio, porque era o Hamilton, que tem um vínculo muito grande com o Senna, era o carro do Senna, era o barulho original, e tava chovendo em Interlagos, então eu sinto que tudo, tipo assim, era a casa do Senna, era a chuva, que ele era o rei da chuva, era o cara que, assim, sempre faz questão de falar dele por aí, tudo fazia tanto sentido que eu acho que o momento inicial de todo mundo foi choque. Pra mim, mais especificamente, eu acho que eu tava num êxtase tão grande que eu nem sabia o que direito que tava acontecendo. E aí, quando ele começou a passar nas próximas voltas, as pessoas começaram a chorar. Eu via, assim, homens adultos que há 10 minutos atrás estavam dando risada e tudo mais, aos prantos. Mas eu via que a galera jovem, pessoas como eu, pessoas como a Thali, outros criadores, outras pessoas que, tipo, não chegaram a ver o Ayrton correr, não era uma sensação de emoção, igual todo mundo ali tava chorando, mas era uma sensação de, meu Deus, é isso. O automobilismo é isso aqui, tipo assim, meu Deus, o Senna é isso. E era um arrepio que percorria, a gente se arrepiava porque era como viver uma coisa pela primeira vez.
E assim, claro que não é a mesma coisa do que ver o Senna correr longe, mas era sentir um pouquinho o gostinho do que acontecia antigamente, de um ídolo pro país. Então foi uma sensação assim única. Eu acho que não existe palavra pra descrever, porque foi única, um momento que não dá pra você viver isso pela primeira vez, não dá pra você fazer de novo, não dá pra você repetir. Cena sempre. 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 Cena hoje, cena sempre. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Tá piscando essa porra aí, tá boa a bateria? Mede Araque, nesse cara aí fica ruim de vocês fazerem alguma coisa que presta. Ou inverter o grid. O mais rápido em último, o segundo mais rápido em penúltimo. Não. Vou fazer o contrário, vou fazer por tempo. Aqui é democracia, quem manda sou eu. E o consumo, que é o grande mistério do ano, aqui pro Rio, como é que fica? Estamos fodidos. Filha da puta, vem aqui. E vem pra freada do oeste de quem? Cera.